Boa noite a todos os irmãos encarnados e desencarnados que se encontram aqui nesse momento. Boa noite também aos nossos irmãos que estão nos assistindo pelas redes sociais, pela internet. Então, que eles sintam vontade para colocar suas águas para fluidificar. Mantém na mente e no coração o sentimento de gratidão por quem te auxilia. Desde que é dever socorrer e perdoar o inimigo, é muito mais justo permanecer fiel ao benfeitor e ao amigo. Ninguém consegue o topo da súbita sem o primeiro passo, tanto quanto jamais alguém penetrará no insondável das realidades divinas sem a bênção do conhecimento urido através da singeleza do alfabeto. Por melhor que ore, te encontres, por maiores que sejam os sinais do teu aparente progresso material, ignoras o amanhã. E mesmo que sigas em contínua ascensão econômica e social, o crescimento moral tem regime de urgência. Em todos esses campos, não poderás negar a gratidão a quem, na tua hora de espereza, concedeu-te o primeiro impulso, oferecendo-te a mão generosa para que continuasse. Sê grato sempre, em qualquer circunstância, principalmente quando teu companheiro gentil se te apresente turbado ou triste, enfermo ou solitário, porquanto nesta fase é que ele necessita de amizade e não nos momentos em que pode doar, oferecer-se e amparar. A gratidão nascida da seiva do amor é a estrela que assinala cada alma na marcha da evolução, deixando sinais luminosos pelo caminho. Joana de Ângeles. Então que Deus e Jesus, os amigos de luz, e o nosso divino Mestre Jesus, que a gente possa ser sempre muito grata por Ele fazer parte da nossa vida, por Ele nos ajudar quando a gente precisa, principalmente naqueles momentos difíceis, que a gente sabe que é Ele que nos carrega no colo, nos ampara e nos ajuda. Então, que a gente seja só gratidão a Ele, e muito carinho e amor, que Ele possa sempre iluminar essa esfera terrestre nos lugares de mais sofrimento. Que assim seja, Jesus. Passamos agora para perguntas e respostas do Livro dos Espíritos com a nossa irmã Renata, e logo após a explanação do Evangelho, a reflexão, com o nosso irmão Geraldo. Que assim seja, Jesus. Do Livro dos Espíritos, capítulo 10, sobre as ocupações e as missões dos espíritos. Questão 558. Além de trabalharem pelo seu aperfeiçoamento pessoal, os espíritos possuem outras ocupações? Os espíritos são os ministros de Deus e concorrem para a harmonia do universo ao executar as suas vontades. A vida no mundo espiritual é uma ocupação contínua, mas que nada tem de sofrida, como é a vida na Terra. Lá, não existe o cansaço do corpo físico, nem as angústias da necessidade. 559. Os espíritos inferiores e imperfeitos também possuem utilidades para o universo? Todos têm deveres a cumprir. O mais simples dos pedreiros também não participa da construção do edifício, assim como o arquiteto? 560. Os espíritos possuem atribuições especiais? Todos nós precisamos viver em todos os lugares e adquirir o conhecimento de todas as coisas, exercendo sucessivamente funções em todas as partes do universo. Mas como está escrito no Eclesiastes, existe um tempo para cada coisa. Assim, quando um cumpre hoje sua missão neste mundo, outro já cumpriu, ou ainda cumprirá em outra época na terra, na água, no ar.
Boa noite. Eu vou iniciar hoje contando um pequeno fato da minha vida. Em 1986, eu fui convocado para fazer um curso. Chegando lá, nesse educandário, no caso, nós éramos 104 pessoas. Era um número correto que tinha que ser feito, porque eram 13 grupos de 8 pessoas, totalizava 104. E nos colocaram dentro de um salão grande. Só nos mandaram nós passar para lá e ficamos lá. Ninguém se conhecia. Tinha gente de todo o Brasil. E nós ficamos ali, aguardando que nos chamasse. Ninguém chamava. Começou uma espécie de contato primário. Da onde tu é, o que é que tu faz, qual é o teu setor. Tem esse tipo de coisa assim. E começaram a conversar. Daqui a pouco estava todo mundo conversando. Passou-se uma hora. Na segunda hora, começaram a surgir alguns grupinhos. Os homens que gostavam de futebol formavam os grupos. Os que gostavam de música formavam outros grupos. E assim as afinidades foram se identificando. As mulheres gostavam de novela, outros gostavam de modas, roupas, e assim foram formando. Na terceira hora que nós estávamos, os grupos estavam consolidados. Bastante gente, mas cada um no seu grupo. E, logicamente, formou-se um vozerio. Era todo mundo conversando, todo mundo contando histórias, e a descontração chegou no ambiente. Então, parece que já estavam todo mundo, há muito tempo, habituados uns com os outros. Aí entrou a turma dos instrutores. E nos disseram que aquilo que nós estávamos fazendo era exatamente para iniciar o curso, que era um curso de relações humanas e de organizações e métodos, que faziam com que a gente se identificasse, intercalasse, compartilhasse uns com os outros. Foi muito bom esse curso. Mas isso foi em 86. E olhando os textos que a gente traz para os evangelhos hoje, eu lembrei dessa história. Porque exatamente tudo que a gente passa na vida, dessa espécie de aprendizado, serve para nós entender melhor a doutrina espírita e o lado espiritual, que é tão comum e, às vezes, parece tão difícil, tão encrencado, mas não é. Então, o nosso assunto hoje é influências espirituais. Porque aquele grupo de 104 que estava lá, eram pessoas normais. A hora que morrerem, que ninguém vai ficar para semente, vão ser espíritos com aquele tipo de gosto. Então eles vão manter aquilo que eles exteriorizavam ali, a vida deles vai ser assim, porque a memória mesmo não é do corpo. Nós temos uma memória cerebral, que quando o corpo perecer, ela vai ser decomposta. Mas a memória é do espírito. E tudo que o espírito pensa ou faz é porque ele vivia isso na época que estava aqui na Terra. Então, por isso, a gente faz essa introdução
para que se entenda melhor a influência espiritual. Os espíritos exercem essa influência sobre os nossos pensamentos, nossas atitudes, muito mais do que imaginamos. Vivemos, portanto, em permanente intercâmbio com o plano espiritual. Assim como convivemos como pessoas no mundo físico, que nos inspiram ou nos perturbam, também no mundo invisível há espíritos que se aproximam de nós de acordo com a nossa afinidade moral, nossos pensamentos e sentimentos. Um palestrante e escritor, Tiago Roosevelt, tem um artigo no jornal Diálogo Espírita, edição 106, muito interessante sobre isso. Seriam, como ele intitula, os convidados indesejáveis. Diz ele, a doutrina espírita, quando bem estudada, provoca o entendimento de que todos somos preparados para a independência espiritual. Portanto, tem a finalidade de resolver os problemas das pessoas. Em cada um, nas suas bases, a compreensão das situações que envolvem. Com relação aos casos de perturbação espiritual em que somos envolvidos, por influência dos espíritos perversos, algumas observações merecem atenção. Geralmente, diante dessas situações, nos sentimos como vítimas invisíveis. No entanto, não somos tão inocentes assim. Esses espíritos são, na maioria das vezes, convidados daqueles que sofrem essas perturbações. Esses espíritos desprovidos de paz sentem-se atraídos pelas nossas emanações mentais, como aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo, que diz o seguinte: os maus espíritos estão aonde podem satisfazer as suas perversidades. Para afastá-los, não basta pedir, nem mesmo ordenar que se retirem. É necessário eliminar em nós aquilo que os atrai. E aquilo que atrai é nós mesmos com os nossos pensamentos. Das afirmações que foram ditas, se destaca que eles só podem satisfazer a sua perversidade, ou seja, apenas ficam aonde encontram um ambiente propício para produzir o mal que trazem em si. Dessa forma, são as nossas imperfeições morais que os atraem e os mantêm próximo a nós. Mas é justamente isso que fazem deles não intrusos, mas convidados. Como Jesus nos ensinou, vigiai e orai para não cairdes em tentação, a vigilância sobre os nossos pensamentos e sintonias, como bem que são os caminhos mais seguros para mantermos as boas companhias espirituais. Assim, compreender as influências espirituais não deve nos causar medo, mas responsabilidade. Somos nós que, pela qualidade dos nossos pensamentos e sentimentos, construímos a atmosfera espiritual em que vivemos. Todos nós já vivemos momentos curiosos em nossa vida. Às vezes surge um pensamento repentino que nos inspira ao bem. Em outras ocasiões surgem ideias negativas, desânimo ou impulsos que nem parecem condizer com o que realmente somos. Por que isso acontece? É que vivemos cercados por uma multidão de espíritos que convivem conosco, influenciando-nos e sendo influenciados por nós. Porque existem dois planos da vida, o mundo material e o mundo espiritual.
E esses dois mundos não estão separados por distâncias enormes. Pelo contrário, interpenetram-se constantemente. Essa lei é simples. Semelhante atrai semelhante. Nossos pensamentos funcionam como verdadeiras ondas, criando sintonia com espíritos que pensam e sentem de maneira semelhante. Ondas os pensamentos emitem. Eu vou explicar melhor dando um exemplo. No caso, a pessoa que bebe exageradamente. Ela sente necessidade de beber. E ela automaticamente começa a beber, então ela sente mais vontade de beber, que seria o alcoólatra. Esse alcoólatra, o que acontece é que ele é incentivado por espíritos que já foram alcoólatras. Ele emite, quando ele sente vontade de beber, ele emite uma onda de pensamento, uma certa frequência, uma aura, que quem está perto sente aquela aura, provoca aquilo, e ele se aproxima desse espírito para que a única maneira dele saciar aquela necessidade que ele tem de beber. Ora, um espírito não bebe, não pode beber fisicamente um copo de cachaça, mas ele sorve o hálito que aquela pessoa que está bebendo, ele vai sorver junto e vai satisfazer as suas necessidades. E automaticamente ele fica em volta incentivando ele que beba mais. Por isso que é muito difícil, às vezes, o alcoólatra sair desse campo de ação. Ele até sai, se arrepende. Como muitos já chegaram para nós e comentaram. Ele chega em casa que tem que parar de beber, porque está ficando doente, ele sente isso no seu inconsciente, bota a cachaça fora. E daqui a pouco, meia hora depois, ele se sente tão desesperado que ele sai e compra outra garrafa. Então as coisas acontecem dessa maneira às vezes. Mas com a persistência, ele consegue se ver livre. Muitos já se viram livres nessas situações. É um problema seríssimo, mas são as ondas de pensamento que as pessoas podem emitir. O pensamento é uma força viva. Um espírito pode sugerir uma ideia, reforçar um sentimento ou estimular determinada atitude. Mas o espírito não pode criar um pensamento em nós. Isso aí é opção nossa, é criação nossa. Por isso que é importante lembrar, a decisão final é sempre nossa. Deus nos concedeu o livre-arbítrio. E os espíritos podem sugerir, podem amplificar, sugerir, amplificar, ou até influenciar, mas não podem nos obrigar. E vocês não têm essa capacidade, porque nós somos donos da nossa vontade, nós temos a nossa individualidade, não é os outros que vão pensar por nós. É semelhante ao que ocorre na vida cotidiana. Quando estamos em grupo, ouvimos opiniões diversas. Algumas nos inspiram, outras não. Mas cabe a nós decidir qual o caminho a seguir. Um tipo de pensamento que se está alimentando, que tipo de sentimento se está cultivando? Estou contribuindo para o bem ou para o desequilíbrio? A Maíse Braga é uma médium trabalhadora de um grupo espírita em Brasília. Ela já é idosa, mas desde 16 anos, adolescente, ela trabalha nesse grupo espírita. Então ela diz que a troca de fluidos também é entre pessoas vivas, entre encarnados. Não quer dizer que tenha que ser encarnados e desencarnados. Entre encarnados acontece. Aliás, que quando era jovem, ia no colégio, ela sentia muito problemas por causa da mediunidade que já era
manifestado nela. As pessoas iam conversar com ela e alguns até diziam: Maíra, eu gosto tanto de conversar contigo, eu me sinto tão bem. E aquela pessoa ia para casa tão bem e ela ficava com enxaqueca. Porque a enxaqueca estava naquela pessoa, passava para ela. Então isso são coisas que acontecem. Aqui a gente tem situações semelhantes. E qualquer lugar que a gente entra, tem lugares que a gente vai entrar, parece que tem uma barreira na porta, que a gente entra e sente. Aquilo ali são coisas que estão ali, de pessoas que estão ali, e que a gente sente esse problema também. Até isso a gente tem que aprender a se defender. Muitos de nós já tivemos a experiência de chegar numa casa de espírita aflitos, preocupados ou tristes. Após uma prece sincera, o sentimento, nós nos sentimos em paz. O que aconteceu? A nossa sintonia mudou. E ao mudar a nossa sintonia, mudamos também as nossas companhias espirituais. A nossa codificação espírita está toda cheia dessas instruções, dessas recomendações, desses ensinamentos. Eu trouxe duas aqui, só para exemplificar. Diz no Livro dos Espíritos, pergunta 553, não há nenhuma palavra sacramental, nenhum sinal cabalístico, nenhum talismã que tenha uma ação qualquer sobre os espíritos, porque estes estão atraídos pelo pensamento, não pelas coisas materiais. Não adianta a gente ter uma figa, achar que está protegido. O pessoal antigamente tinha isso. Mas a parte mental, a vibração mental de se achar que está protegido, já é uma proteção, já é um auxílio. Mas não é praticamente uma figa. A pessoa chega em casa, a pessoa não gosta do outro, o sujeito chegou lá, bota a vassoura virada atrás da porta para o cara ir embora. Mano, o cara não vai olhar aquela porta com a vassoura atrás para ir embora. O que é? Foi a vassoura? Nós estamos dando valores demais para uma vassoura, muito poderes. É a vibração da pessoa que está levando, talvez, aquela pessoa a ter que se retirar. Então são coisas dessas espécies. No livro dos médiuns, que trata sobre a mediunidade, diz aqui: o melhor meio de expulsar os maus espíritos consiste em atrair os bons. Atrair os bons praticando todo o bem que puderes, e os maus desaparecerão, visto que o bem e o mal são incompatíveis. Sede sempre bons e somente bons espíritos tereis junto de vós. Onde há o mal, há uma pessoa vibrando no mal, ela não vai se sentir bem quando tiver pessoas vibrando beneficamente. Então tem esse problema, é incompatível. E automaticamente também, quem tem vibração boa não gosta, então não tem vibração ruim. Por isso que não há uma mistura. A luz atrai a luz. Quando procuramos viver no bem, nunca estamos sozinhos. Sempre haverá espíritos amigos, benfeitores espirituais, que nos inspiram e que nos ajudam na caminhada evolutiva. André Luiz, num dos seus livros, ele estava aprendendo ainda, o instrutor era Clarencio, e eles vieram fazer um atendimento na Terra. Quando eles vinham se aproximando, formou-se uma tempestade muito forte, raios, trovões, vento, chuva. E umas casas já estavam próximas, tinha umas com luzes acesas, outras que tinham uma iluminação muito forte. E os espíritos tentavam entrar, muitos espíritos tentavam entrar naquelas casas, porque o espírito, quando ele não tem conhecimento de nada ainda, ele é muito rústico, e ele é muito materializado ainda.
Ele tem medo da tempestade, porque a tempestade ele tem medo que vá varrendo ele, vai levando ele para longe. Então eles estavam tentando se proteger na casa. E eles não conseguiam passar do portão. Eles chegavam no portão e alguma coisa trancava eles, parece que uma força invisível não deixava eles passar. E o André Luiz perguntou para o Clarencio, por que eles não conseguem atravessar? Nesta casa eles fazem o evangelho no lar. Então ali estavam todo mundo protegidos. Era uma casa que ela irradiava a luz para todo o quarteirão. Então a importância da gente saber se proteger. Bom, que nós possamos sair daqui hoje com essa reflexão. Claro que nós não podemos transformar o mundo inteiro imediatamente, mas nós podemos começar iluminando os nossos próprios pensamentos, próprios caminhos. E quando o coração se ilumina, a espiritualidade amiga sempre se aproxima. Que Deus nos abençoe. Que assim seja, Jesus. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, fazer os nossos agradecimentos, sempre na certeza que enquanto estamos agradecendo, já estamos recebendo. Fazer com que essa luz que está sendo derramada aqui nesse momento, sobre todos nós, encarnados e desencarnados, chegue também naqueles lar terreno em sofrimento, chegue nas casas geriátricas, nas casas de passagem e orfanato, nos hospitais, junto dos seus doentes, seus acompanhantes e os profissionais da saúde. E chegue até os reformatórios, presídios, chegue aos nossos familiares que se encontram nos nossos lares e a todos aqueles que de uma forma ou de outra precisam dessa luz, dessa bênção, dessas energias positivas, que eles possam receber a visita do nosso Divino Mestre Jesus, com seus auxiliares, que são os enfermeiros da luz, todos aqueles que têm luz, possa estender sobre o nosso mundo terra. Passamos agora para a segunda parte dos trabalhos, com paz, radiação, e que Deus ilumine a caminhada de cada um de nós nesse momento. Que assim seja, Jesus. Pai nosso que estais nos céus, e em toda parte estais manifesto, favorece a paz no meu lar, para que nele não haja espaço para a discórdia ou a malquerença, mas sim para a harmonia, entendimento, bem-querer e alegria. Sei que essa condição deve ser o resultado dos nossos esforços nesse sentido, mas nós, seres humanos, somos frágeis, imperfeitos e ainda não aprendemos a vivenciar os ensinamentos do Evangelho. Por isso te peço ajuda, para que a minha presença no meu lar possa ser uma fonte de paz e tranquilidade, amor, alegria e confiança, e que os meus familiares possam harmonizar-se e todos juntos aprendermos a vivenciar a verdadeira fraternidade. Fica, Senhor, conosco e nos ajuda a melhorarmos a cada dia que passa os nossos ambientes. E assim te agradeço, Pai nosso que estais no céu, e em toda parte estás manifesto.
Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem. Então que possamos retornar para os nossos lares, levando essa luz, essa bagagem cheia de fé e de esperança. E que os nossos amigos de luz, os enfermeiros da luz também, possam continuar derramando essa luz sobre todos vocês durante toda essa semana. Que tenhamos uma semana iluminada, cheia de luz e de paz e de muita gratidão. Que Deus e Jesus acompanhem cada um de nós até o nosso lar. Com a permissão de Feliciano Prates, Francisco Jesus Werneck, estão encerrados os trabalhos da noite de hoje. Boa noite, que assim seja, Jesus.